Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que todos se encontrem no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, protegidos por nossa Mãe Santíssima. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dando continuidade ao nosso tema dos meios interiores de santificação, hoje abordaremos a conformidade com a vontade de Deus. O que é a conformidade com a vontade de Deus? Na verdade, oramos sempre no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Então, a conformidade com a vontade de Deus é uma completa e amorosa submissão da nossa vontade à vontade de Deus. E ela é uma das essências da santidade. Entendemos que é sempre a caridade, mas a caridade vai ser praticada com essa conformidade à vontade de Deus. Então ela nos une ainda mais intimamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai e o Espírito Santo, com a Trindade. Ela tem uma íntima ligação com as virtudes da obediência e da humildade. Por quê? Porque conformar-se à vontade de Deus é, antes de tudo, obedecer a Deus, né, como veremos daqui a pouco. E depois, também é um ato de humildade, porque é renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus, é abnegar, é sair da minha vontade, ou seja, já desconfiando da minha vontade, que ela não está correta, e vou obedecer à vontade de Deus. Primeiro aos mandamentos, aos conselhos, e assim por diante, como veremos logo a seguir. Né? A vontade nossa, que é a rainha das faculdades, sendo a nossa vontade dominada, servindo a Deus, a gente, na verdade, domina o nosso ser inteiro. E aí, submetendo-se essa vontade à vontade de Deus, a gente se une a Deus e, portanto, une todas as demais faculdades também a Deus. Então, é de suma importância conformar-se com a vontade divina. E essa conformação abrange dois tipos de vontade divina, que eles chamam de vontade significada ou manifestada, vontade manifestada ou significada, e a vontade de beneplácito. Veremos um pouco mais o que são esses dois tipos de vontade. A conformidade com essa vontade manifestada ou significada de Deus consiste em a gente querer tudo que Deus nos manifesta, que é a sua vontade. E compreende 4 coisas. Tá? Primeiro, a obediência aos mandamentos de Deus e da igreja. Então tem os 10 mandamentos, o decálogo do Antigo Testamento, que foi reafirmado por Jesus, e os mandamentos da igreja, os 5 mandamentos da igreja. Depois, os conselhos evangélicos, obediência aos conselhos evangélicos, que também são propostos por Jesus como algo muito importante para a nossa santificação, embora não totalmente obrigatórios. Depois, as inspirações da graça que Deus manifesta na nossa vida, nas mais diversas circunstâncias. Também são uma vontade significada, uma vontade manifestada. E, por fim, as constituições e regras, principalmente nas comunidades religiosas, todos eles têm suas regras, suas constituições. Mas nós mesmos também temos as nossas regras, nossas leis, que devemos também obediência, como sendo, na maioria dos casos, quando não são leis injustas, não são leis que levam ao pecado, manifestações, devemos considerá-las manifestações da vontade divina. Sobre a vontade, então, manifestada, né, os mandamentos e conselhos evangélicos. Deus, na verdade, Senhor nosso, né, tem direito a nos comandar. Foi Ele que nos criou, Ele é soberano sobre nós, e nós devemos simplesmente nos submeter a eles. E além disso, sabemos que Ele nada nos manda que não seja para a sua glória e principalmente para a nossa felicidade. Tudo que Ele quer é que um dia estejamos unidos e felizes ao seu lado. Então, é uma questão só de confiar nessa vontade divina para o nosso bem. Então devemos com docilidade nos submeter às leis, sejam elas naturais ou divinas, sejam elas positivas, escritas, né? Sejam elas eclesiásticas ou leis civis. Né? Vamos ver lá na carta aos Romanos que devemos obediência, na carta aos Romanos, capítulo 13, devemos obediência às autoridades constituídas, porque também são manifestações da vontade divina. E também guardar os mandamentos e os deveres de Estado. Também são obrigatoriedades, que são requisitos também para a salvação. Então, entre os mandamentos está, sim, os deveres de Estado. Então, pai de família, o dever de cuidar da família, de sustentá-la, de dar a educação aos filhos, é um dever de Estado. É uma aberração querer se dedicar à obra de apostolado e largar a família. A menos que haja uma manifestação muito explícita e depois de muita reflexão, não se pode deixar a família para se dedicar à obra de caridade ou de apostolado. Em primeiro lugar, a nossa missão é
a nossa família. Foi ela que Deus nos confiou e é o nosso pouco que devemos fazer bem feito. Sabemos já, como vimos, que para manter-se em estado de graça, muitas vezes é preciso, praticar também alguns conselhos evangélicos. Se ficamos sempre no limiar dos mandamentos, é como que andamos na beira de um abismo. Uma hora escorregamos e caímos. Estamos sempre no limite. Então, quanto mais praticamos também os conselhos evangélicos, mais nos aperfeiçoamos, mais santos nos tornamos. E isso é tudo expressão da vontade de Deus. Então, conformar-se com a vontade de Deus também é seguir os seus conselhos. Não são obrigatórios, mas são conselhos, são para o nosso bem, são para a nossa santificação. Impossível santificar-se sem praticar algum conselho, como já falamos. E o mesmo deve-se dizer das inspirações da graça. As inspirações são conselhos específicos, já não genéricos a todos os cristãos, mas para nós em particular. E, na verdade, essas inspirações, o grande problema delas é sempre o discernimento. Né? Será que vem de Deus? Será que não é? Então, a prudência nos aconselha sempre a termos um diretor espiritual e submetermos essa inspiração da graça a esse superior, esse diretor espiritual. Por quê? Porque é muito fácil cair em ilusão. Temos aí a nossa imaginação, que às vezes são férteis, as nossas inclinações que contribuem para que entendamos que uma inspiração é de Deus, quando na verdade é uma inclinação pessoal, e assim por diante. Somos muito iludidos até talvez por obra do demônio, e portanto é muito importante que tenhamos um diretor espiritual, para que ele confirme essa nossa inspiração e diga: não faça isso, não faça aquilo, faça assim ou faça assado. Isso nos dá sempre uma certa garantia de que é a vontade de Deus. Agora, é verdade que se essas inspirações se tratam de coisas comuns, que todos os cristãos mais fervorosos fazem, não causa nenhum prejuízo para a pessoa, evidentemente podemos e devemos fazer sem consultar o diretor. Então, por exemplo, acho que Deus está me pedindo para que eu reze um pouco mais diariamente. Ora, isso sempre será algo bom e não será o diretor que vai impedir. Então podemos fazer isso normalmente. Depois, quando tivermos a nossa reunião com o diretor espiritual, colocamos ele a par. No entanto, se for uma coisa mais extraordinária, né, que é incomum, que não é qualquer cristão que faz, o prudente é aguardar. Falar com o diretor espiritual, procurar aos poucos confirmar esse chamado, essa vocação para algo um pouco mais extraordinário, e aí então submeter essa decisão a um prudente diretor espiritual. Por isso a gente vai ver mais tarde, nos meios externos de santificação, a importância de se escolher um bom diretor espiritual. Tendo esse cuidado, né, de termos um diretor espiritual, é claro que quem aspira à perfeição deve ser dócil à inspiração do Espírito Santo. A verdade é que quanto mais nos santificamos, mais vamos reconhecendo com mais clareza essa vontade de Deus, que fala interiormente. No Salmo 84 vai dizer: escutarei o que o Senhor me diz, escutarei o Senhor meu Deus. Se, quando começamos a ter certeza, mesmo assim, veja que Santa Teresa de Ávila, mesmo com aquela clareza que ela tinha da vontade de Deus, que manifestava claramente para ela, ela ainda assim ia colocar essa manifestação de Jesus para ela ao diretor espiritual. E se o diretor espiritual dissesse não faça, ela não fazia. Pode parecer estranho, mas ela parece estar recusando a vontade de Deus. No entanto, é claro entre os teólogos que Deus sempre quer que hajamos, mesmo a vontade manifestada por Deus, hajamos através dos homens. E depois, mais tarde, um dia, Jesus elogiou o seu comportamento, porque o receio dela era cair em ilusão. Então ela simplesmente colocava à disposição a situação para o diretor, que este confirmava ou não que iria fazer. Corresponder à graça, corresponder com docilidade ao que o Espírito Santo é justamente o que nos torna perfeitos. São Paulo aos Coríntios vai dizer: exortamos-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então temos que estar atentos, sermos dóceis. Mas isso vai crescendo, essa docilidade vai aumentando aos poucos, é uma disposição interior, que vamos ouvindo melhor a graça de Deus e sempre com um amparo que é o nosso diretor espiritual. Por fim, principalmente para os religiosos, existem as constituições e regras, que sempre são auxílios poderosos para a santificação. A teologia vai dizer que guardar a regra é um dos meios mais seguros de fazer a vontade de Deus e de viver nessa vontade. Inclusive, o Padre Tanqueray não diz qual é a fonte, mas certamente veio de algum santo. Ele vai dizer: aquele que vive pela regra, vive para Deus. E também, faltar a regra voluntariamente, sem motivo, é abusar da graça. Existe uma regra estabelecida e isso é muito profícuo para arcar, para vergar a nossa vontade própria, para seguir a vontade de Deus manifestada pela regra, o que de forma alguma impede as moções particulares da ação do Espírito Santo. Elas vêm sempre complementar, vêm sempre agregar, nunca ir contra algo estabelecido pela própria vontade de Deus manifestada, seja através dos mandamentos, dos conselhos ou das regras estabelecidas nas constituições, nessas ordens religiosas. A segunda forma de manifestação da vontade de Deus é a vontade de beneplácito, que não é propriamente uma manifestação, mas são os acontecimentos que são desejados por Deus ou permitidos por Deus para o nosso maior bem, especialmente para a nossa santificação. São coisas que não pedimos, mas que nos acontecem dia a dia. E devem ser aceitos. E baseia-se
no fundamento de que nada acontece de ruim para os que amam a Deus. Na verdade, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, vai dizer São Paulo aos Romanos. Veja que se amamos a Deus, tendo essa confiança que tudo concorre para o bem, estaremos numa grande paz. Tudo que acontece, mesmo que sejam coisas ruins, são vontades de Deus para a minha purificação, para o meu aperfeiçoamento, para a minha santificação. Também, no livro de Tobias, vai dizer: vós sois justos, Senhor, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Então, para compreender bem essa doutrina, devemos entendê-la ela sempre à luz da fé e da eternidade, principalmente, da glória de Deus e também da nossa salvação. Se olhamos apenas para a vida terrena, para a felicidade terrena, nunca chegaremos a compreender. Por quê? Porque entendemos que temos que ser felizes nesse mundo já, que temos que gozar da vida nessa terra. Ora, como podemos aceitar o sofrimento se queremos ser felizes nessa terra? Tudo concorre para o meu bem, mas para o meu bem eterno, para um dia estarmos unidos a Deus perfeitamente na glória divina. Partindo desse princípio que é tudo para a minha felicidade, então todos os males presentes são apenas meios de purificação da nossa alma, para confirmar a nossa alma na virtude, para fazê-la obter méritos para a vida eterna, e para que ande e faça tudo pela glória de Deus. Então, na verdade, é muito de fé, de que Deus está me guiando. Eu amo a Deus, Deus está me guiando. Essa é a vontade de beneplácito. Então, é nos submeter a Deus em todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou infelizes, tanto se forem calamidades públicas ou infortúnios privados, problemas financeiros sérios, também rigor das estações, se está frio, se está quente, misérias e sofrimentos, nos lutos, nas alegrias, na distribuição desigual dos dons, uns têm mais dons, outros têm menos dons naturais e sobrenaturais também, mas parece que nasceram com tantas coisas boas, outros com tão pouco, né? E assim também os dons sobrenaturais, seja pobreza, seja riqueza, seja aridez diante de Deus, seja consolações, doença, saúde, também morte na morte, com sofrimentos e incertezas, né, que a gente nunca sabe direito como será a nossa morte, se vai ser sofrida, se não vai ser sofrida, etc. Tudo isso, aceitar como sendo algo divino e nos conformar com essa vontade de beneplácito, essa vontade, aquilo que Deus propôs, ou pelo menos permitiu que acontecesse. Diz o livro de Jó: aceitamos a felicidade da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? Então, é só uma questão de confiança. Confiar nesse amor divino que quer nos levar à santificação e à felicidade eterna. É uma estupidez querer escapar à ação da providência, pois só nessa humilde resignação é que encontramos a paz. Vejam que o sofrimento sempre vai bater na nossa porta, mais cedo ou mais tarde. Quem não sofre hoje, sofrerá amanhã. Se não sofrerá amanhã, um outro dia, um pouco antes da morte, vai encontrar sofrimento. Então, é uma questão muito mais de aceitar. No fundo, é conformar-se com a cruz, mas também confiar que Deus nos dá a paz e a condição de suportar essa cruz. E isso chama-se a teologia da cruz, é o amor à cruz. Só que, é claro, que os que estão no início não suportam isso muito bem. Então, existem algumas regras para tornar mais fácil essa submissão a essa vontade divina de beneplácito, que muitas vezes permite o sofrimento na nossa vida. Então, a primeira regra é não ficar remoendo o passado e acumulando com os sofrimentos atuais. Aí a pessoa diz: tudo acontece de ruim comigo, quanto mais rezo, mais assombração me aparece, etc. Fica se lamuriando com um passado de dores e juntando com mais o sofrimento presente, tornando a vida realmente um fardo pesadíssimo. É bom lembrar da frase de Jesus no Evangelho de Mateus, que Jesus disse: a cada dia basta o seu cuidado. Outra coisa é também as pessoas que se preocupam com o futuro, né, com os males que podem advir do futuro, que ainda nem sequer chegaram, nem sabe se vai chegar. Aliás, a maioria das coisas que a gente teme não vem ou na hora que a gente pensa, ou nunca vem. Então, também é uma pré-ocupação, é uma ocupação inútil e uma falta de confiança na que Deus conduz a nossa vida. O remédio é pensar nos grandes benefícios advindos dos momentos de sofrimento. O sofrimento é um educador, né? O sofrimento purifica, ele ilumina, ele fortalece, é uma fonte de mérito. Na carta aos Romanos vai dizer: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então, São Paulo tinha essa visão da salvação eterna, da vida eterna, e que tudo concorre para o seu bem. Então ele sabia que o sofrimento não era nada, ele que tanto sofreu, tanto se expôs ao sofrimento por causa de Jesus Cristo. Então, os principiantes, por temor a Deus, não amam o sofrimento. São Bernardo vai estabelecer 3 graus nessa conformidade com a vontade divina. Aquela dos principiantes, os que são mais adiantados, já os proficientes, e os que estão já perto, muito próximos da perfeição. Então ele vai dizer que os principiantes não amam esse sofrimento, mas, no entanto, se são realmente convertidos, preferem antes sofrer do que ofender a Deus. Eles se resignam, sabendo, então não tem jeito, então vamos aceitar, é isso mesmo que Deus quer, mas com tristeza, né? Com pesar, eles ficam apenas resignados. Mais tarde, as disposições interiores vão se alterando à medida que a pessoa progride espiritualmente. Então eles ficam apoiados nessa esperança
da glória eterna, da felicidade eterna, e ainda não buscam a cruz, mas começam a aceitar a cruz de boa vontade, e até com certa alegria. Já tem a convicção de que o sofrimento é algo de bom para ela. Puxa, mais uma coisa, mais algo que eu posso oferecer a Deus para a minha santificação, para a santificação do meu próximo. E estão cientes, né, de que cada sofrimento faz merecer um peso eterno de glória. Começa a notar, aliás, não existe nada mais redentor do que a cruz oferecida, porque Jesus assim o fez, ofereceu-se na cruz. Então todo sofrimento oferecido é muito importante, tanto para a nossa conversão e santificação, como para a conversão e santificação do próximo. Por fim, os perfeitos, guiados então por um amor intenso, um amor ardente de Deus, vão além, né? Eles, para glorificar a Deus e conformar-se, querem se unir ao sofrimento de Jesus, a unir ao sofrimento de Cristo, querem crucificar-se com Jesus, e por isso abraçam e amam as cruzes com ardor. Então vemos santos dizendo coisas que para nós não nos cabe. Dia sem cruz, que cruz, dizia São Luís Grignion de Montfort. E a São João da Cruz, Nosso Senhor perguntou o que ele queria como recompensa. Quero sofrer e amar por teu nome. São frases ditas por santos que chegaram a esse amor à cruz e de oferecer-se pela cruz a nosso Senhor Jesus Cristo, crucificando a própria vida. É claro que não podemos pensar isso, os que estão lá no princípio, seria uma coisa imprudente até pedir sofrimentos, mas as nossas disposições interiores vão mudando, sempre com aqueles 3 princípios: oração cada vez mais incessante através do exercício da presença de Deus, mortificação e penitência e vida sacramental. A eficácia do sofrimento é muito santificadora, conforma-nos com a vontade de Deus e acaba mudando o nosso coração. Deixamos de fazer o mal e aprendemos a fazer o bem. E também toda essa conformidade, tanto agora da vontade de beneplácito como a vontade de significado manifestado, vai nos reformando. Cura-nos do amor desordenado do prazer, do qual cedemos ou por malícia ou por fraqueza. E também conforma-nos de tal forma que se funde em 2 vontades. A nossa vontade de Deus se torna uma e passamos a ser um com Deus. São Paulo aos Filipenses vai dizer: tendes em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, ou seja, as mesmas disposições interiores de Cristo Jesus, de fazer a vontade do Pai. E também aos Gálatas ele vai dizer: eu vivo, já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, quando estamos totalmente conformes à vontade de Deus é porque renunciamos completamente à nossa vontade. Somos uma só vontade com Deus. E aí a vontade de Deus é nossa também. A conformidade com a vontade divina é a mais autêntica manifestação de caridade. São Francisco de Sales, para fechar essa aula, vai dizer: o santo abandono a Deus, que é essa conformidade, é a virtude das virtudes, é o néctar da caridade, o suprassumo da caridade. Era isso que tínhamos para o dia de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa Mãe Santíssima. Muito obrigado.